Os desafios do Estado em planejar a composição das regiões metropolitanas baseadas na lei federal que criou o Estatuto da Metrópole foi o tema da reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos, presidida pelo deputado Alexandre Guimarães, do PSD. Pelo Estatuto, até fevereiro de 2018, os estados deverão aprovar os novos destinos das regiões metropolitanas. Será necessário construir um plano de desenvolvimento urbano integrado para cada região, definir em conjunto com os municípios que compõem essas regiões as funções de interesse comum pautadas em transporte, uso e ocupação do solo e o meio ambiente. No programa Ponto e Contraponto de hoje, vamos debater esse assunto com o deputado estadual Alexandre Guimarães, do PSD, e com o técnico do IPARDES, Clóvis Ultramari. A nova lei prevê que juntos, municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana criem e executem políticas públicas. Pelas novas regras, toda região metropolitana deve ter, obrigatoriamente, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que vai estabelecer os serviços públicos oferecidos de forma conjunta, como, por exemplo, o saneamento básico, a coleta de lixo e o transporte público. Cada região metropolitana deve criar um órgão para gerir as políticas públicas. Na década de 70, o Brasil tinha 9 regiões metropolitanas. Hoje, são 66. Elas abrigam 84 milhões de habitantes, quase metade da população brasileira, e ocupam 7% do território nacional. A mais populosa delas é a de São Paulo, com cerca de 19 milhões de cidadãos, o que representa 10% da população do país. Essa região metropolitana conta com 39 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais populosa, com quase 12 milhões de pessoas. O terceiro lugar fica com a de Belo Horizonte, com 5 milhões de moradores. O Estatuto da Metrópole prevê ainda a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas aos serviços públicos e o apoio da União para ajudar a financiar e planejar políticas públicas. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e fazer a primeira pergunta, que é: quantas regiões metropolitanas o Paraná tem? Nós temos 8 regiões metropolitanas no Paraná. Seriam Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, Umuarama, Apucarana e Campo Mourão. Eu queria fazer uma pergunta para o Clóvis. Clóvis, o que é o Estatuto da Metrópole? O Estatuto da Metrópole é uma legislação relativamente nova, aprovada em 2015, que na realidade, ela estabelece parâmetros para a criação das regiões metropolitanas no Brasil. É uma lei federal. O que o deputado Alexandre comentou, as 8 regiões metropolitanas que existem no Paraná, são regiões metropolitanas criadas anteriormente a essa legislação, que muitas vezes não foi considerado a relação entre o cenário técnico e o cenário político, de representação delas. Então, essa nova legislação, ela tenta normatizar o processo de criação de novas regiões e rever aquelas que hoje existem. O Paraná, deputado, precisa de novas regiões metropolitanas? Não, o Paraná, além das 8? Não, o Paraná precisa adequar as suas regiões metropolitanas à realidade da nova lei, que é o Estatuto da Metrópole, sancionado em 2015. Como o Clóvis falou, essa lei, conhecida como Estatuto da Metrópole, ela dá as novas diretrizes para a gestão e planejamento das regiões metropolitanas de todo o Brasil. Aqui no Paraná, como comentei, nós temos 8, mas que se adequam à lei hoje, Curitiba, e que é a única que preenche alguns requisitos da lei, né, dessa nova lei. Não são todos. Não, e provavelmente das 8 regiões metropolitanas nós vamos ficar com Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina. Seria isso, né, Clóvis? Exatamente. As outras regiões, provavelmente, elas deixam de ser regiões metropolitanas e acabam recebendo o título de aglomerados urbanos, né? E essas regiões metropolitanas, elas vão ter que se adequar a essa lei no que diz respeito ao seu planejamento, à sua gestão, principalmente às questões de interesse público em comum, né? E vamos ter que construir um plano de desenvolvimento urbano integrado para gerir essas funções de interesse público comum nas regiões metropolitanas, que vão se instituir mesmo como regiões metropolitanas. O que o Clóvis comentou aqui é que essas regiões metropolitanas, as 8 regiões metropolitanas que nós temos hoje, elas foram criadas anteriormente à nova lei, e que se existisse essa lei, elas não seriam criadas, porque o que pautou a criação dessas regiões foi simplesmente a telefonia
e é a minha casa, minha vida, né? E pela facilidade que teria financiamentos em função de benefícios de habitação e também a telefonia, economia, né? Já que as regiões metropolitanas teriam um DDD só. Como é que se institui, deputado, oficialmente uma região metropolitana? Se institui por decisão política. Aqui no Paraná, os critérios eram políticos e não técnicos. Hoje, em função dessa nova lei, o critério tem que passar a ser técnico e não político, né? Então, nós temos regiões metropolitanas instituídas aqui no Paraná simplesmente por questões políticas e não observando as questões técnicas. A lei vem diz que as questões técnicas têm que ser observadas em cima das questões públicas de interesse comum, né, para que a gente possa fazer o planejamento e a gestão dessas regiões de acordo com a nova lei. A gestão dessas regiões metropolitanas, Clóvis, vai ser um trabalho difícil? O mais difícil da região metropolitana é justamente a gestão. Duas coisas, a gestão e o modelo da gestão. Isso que o deputado Alexandre Guimarães comentou, porque as novas regiões, ou as regiões que serão criadas a partir do Estatuto, elas não serão mais por uma decisão de lei apenas, por uma questão política, né? Não é uma decisão, olha, as novas regiões são essas. Não, essa lista das novas regiões, ela será feita obrigatoriamente a partir de um estudo técnico, que é bastante claro, né? Ele nos dá os parâmetros, a gente tem clareza em relação a isso. Agora, quanto à gestão especificamente, cada uma delas terá a possibilidade agora de pensar esse modelo de gestão, né? Coisa que não acontecia no passado. No passado, na década de 70, quando se criou as regiões metropolitanas por lei federal, como o vídeo mostrou, né? Era generalizado, era uma lei única para todas as regiões metropolitanas. O que mudava era alguma coisa no órgão metropolitano, né? E alguma coisa na composição dos municípios, como que era feita essa composição dos municípios. Bom, a partir de agora, esse modelo de gestão é um modelo que os municípios terão uma participação muito mais forte, obrigatoriamente. E essa participação não será apenas no nível da decisão, mas também no nível de sustentar o órgão metropolitano, sustentar financeiramente, institucionalmente. É diferente, então, do cenário que nós tínhamos até então. E já tem uma conscientização dos municípios? Por exemplo, aqui em Curitiba, existe uma conscientização? Bom, acho que o deputado Alexandre pode responder melhor, porque tem trabalhado um pouco nesse esforço, né, não de negociar, mas acho que até de explicar, né, como que é esse novo processo para os prefeitos. Veja, só voltando ao questionamento anterior que você fez, como que se criou essas regiões metropolitanas? Eu falei que foi por questões políticas. As regiões metropolitanas, elas foram criadas aqui por decisões políticas da Assembleia Legislativa. A Assembleia que determinava quais eram as regiões que seriam metropolitanas. Então, todas as regiões metropolitanas do Paraná foram criadas aqui em projetos de lei da Assembleia Legislativa. Que não foram abordadas questões técnicas, como eu disse, mas questões políticas. E não sou eu que estou dizendo que essas regiões elas vão deixar de ser metropolitanas porque nós queremos, porque eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e quero que elas não. É a nova lei que diz que elas não estão adequadas. Algumas regiões não estão adequadas à nova lei e vão passar a ser aglomerados urbanos. Vão ter que se adequar. Como que está o entendimento disso, dos prefeitos, das lideranças que vivem nessas regiões metropolitanas atuais? No ano passado, a minha comissão fez um esforço para que fizéssemos fórum de debates em todas as regiões metropolitanas do Paraná. Nós fizemos 8 fóruns de debates nas 8 regiões, com parcerias da CIDU, né, com técnicos e engenheiros da CIDU Paraná, e também com o Ministério Público participando de todos os nossos fóruns, né? E qual foi o nosso entendimento, o resultado desses fóruns? Que os prefeitos que compõem as cidades, hoje metrópoles, né, eles querem manter o título de região metropolitana. É uma vontade deles, de todos os prefeitos dessas regiões, de manter o título de região metropolitana. E é possível manter desde nem todos são possíveis de manter, em função da nova lei. Então, como disse, eles vão perder o título de região metropolitana, provavelmente, né, se a lei for aplicada, e algumas dessas regiões vão acabar sendo aglomerados urbanos.
Pela nova lei e pelos estudos da CEDU, da Comec, aqui com o IPARDES, com a parceria do Clóvis, as regiões que vão se consolidar como metropolitanas aqui no Paraná, isso estudos técnicos, né, com pessoas capacitadas, seriam a região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de Cascavel, a região metropolitana de Maringá e a região metropolitana de Londrina. Essas 4, elas continuam sendo regiões metropolitanas. As demais, segundo estudos técnicos, elas deixam de ser regiões metropolitanas e passam a ser aglomerados urbanos. Então, o que eu diria hoje é que... Nós estamos preparados, deputado, para isso? Quer dizer, olha, é um desafio. O Paraná está preparado para isso? É um desafio, né? É um desafio que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que adequar a realidade das nossas regiões à nova lei, até porque tem prazo definido, início de 2018. O gestor que não o fizer, seja ele do Estado, aqui eu falo da figura do governador, e dos prefeitos, que não se adequarem a essa nova lei que é imposta e precisa ser aplicada, vão responder com improbidade, como forma de improbidade administrativa. É isso que diz a lei, não é isso, Clóvis? Exatamente. E, Clóvis, me diz, quais são os instrumentos para implementar o Estatuto, efetivamente? Bom, no caso do Paraná, e assim como nos outros estados, você tem um primeiro momento, a definição de quais são as regiões metropolitanas. Isso que o deputado Alexandre Guimarães nos explicou. E essa definição, deputado, já é baseada nisso que o senhor falou? Nesse estudo técnico em cima da lei. Tá certo. Exatamente. Então você tem esse processo da Seriam definição. 4 regiões metropolitanas no Paraná apenas. Isso. Bom, definidas essas regiões metropolitanas, cabe ao Estado apoiar a implantação dessas novas regiões metropolitanas, ou seja, apoiar a implantação do chamado Estatuto da Metrópole nesses espaços, nesses 4. A definição das 4, claro, segue essa leitura técnica e segue essas negociações políticas que acontecem. Mas elas também têm um indicativo que é o seguinte: o Estado não tem condições de apoiar, eu imagino, não tem a condição de apoiar todas essas regiões metropolitanas na organização institucional que elas vão demandar. Porque daí vem a segunda etapa. Uma vez definida que são essas regiões metropolitanas, que nós vamos então decidir, olha, nessas a gente tem que implementar, não é só por uma questão legal, mas é pela complexidade que tem por trás desses espaços, que são realmente os espaços mais urgentes para você trabalhar, para você ter outras soluções, que na realidade são problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo, desde a década de 70. Nós estamos num processo de metropolização intensa, que basicamente o que é? Um município polo, né? Existe caso até onde você tem 2 polos, no caso do Paraná não, você tem um município polo e você tem um espraiamento dessa ocupação nos municípios vizinhos. Isso gera uma complexidade urbana muito grande, né? Porque eu tenho pessoas, que é o antigo da definição da região metropolitana, eu moro num determinado município chamado município periférico, mas trabalho no município polo. Eu dependo de um ônibus que vai transitar pelos 2 espaços, pelos 2 territórios político-administrativos, cada um com uma legislação. Então, é de uma complexidade bastante grande. Então, isso tem uma urgência. Aliás, as prefeituras vão ter que colocar recursos aí. Isso, é isso que muda. E aí começa, então, a segunda etapa da implantação. Se a primeira é a definição de quais são as regiões metropolitanas, a segunda é pensar um plano, o chamado Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, e o segundo é pensar o modelo de gestão. Então, são 2 coisas, basicamente, é um pouco mais que isso, estou simplificando, mas basicamente é isso. Definiu as regiões metropolitanas, definiu o seu processo de gestão e definiu o órgão que vai gerir esse espaço. Agora, no que definiu essas regiões, você pode me perguntar, mas por que só essas 4 regiões? Então, porque são essas 4 regiões que foram identificadas que as funções de interesse público comum da metrópole interferem nas cidades vizinhas e vice-versa. Quais são essas funções de interesse público comum? Transporte, como você mostrou na reportagem inicial, uso e ocupação do solo e meio ambiente. Então, essas questões vão ter que ser deliberadas em conjunto com a metrópole e as cidades que compõem essa região metropolitana desta metrópole.
construindo aí um plano de desenvolvimento urbano integrado. Agora, o que significam os conceitos de desenvolvimento sustentável e compreensão ambiental dispostos no Estatuto? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil da entrevista, porque a questão do desenvolvimento sustentável, ela inicia com uma ideia com uma preocupação ambiental. Historicamente, ela inicia com essa preocupação. Claro, em pouco tempo, observou-se que a questão, a prioridade dada ao ambiental, ela não era suficiente. Então, você começa a colocar outras questões no desenvolvimento, como a questão político-administrativa, ou como a questão social nesse conceito. Então, ele ficou uma coisa extremamente abrangente. Quando eu falo desenvolvimento sustentável, ele é muito mais abrangente do que aquela ideia do desenvolvimento que a gente tinha no passado. Né? Daí entra questões, não só a preocupação social, mas até mesmo a distribuição desses bens entre a população. E no caso que nos interessa, é muito mais a distribuição entre os municípios que compõem a região metropolitana. Agora, as prefeituras vão ter que ter uma participação efetiva nesse processo aí, né? Mas vão ter que ter, mas nesse caso acho que dá para ser bastante otimista, porque o cenário que a gente tem, vamos ver o que o deputado, como é que ele entende isso, mas a situação que nós tínhamos na década de 70, 80, quando você ainda estava iniciando o processo de institucionalização das regiões metropolitanas, a situação dos municípios era muito mais crítica, eu estou falando em termos administrativos, e em termos legais, e em termos técnicos. Ela era muito mais crítica do que ela é hoje. Hoje os municípios estão muito mais capacitados tecnicamente e legalmente, o corpo de lei que existe nos municípios hoje, e os municípios, a capacitação, a estrutura dos municípios que você tem hoje, ela é muito melhor, ela é significativamente melhor do que a que você tinha no passado. Até porque a própria Constituição de 88 exigiu que se caminhasse para isso, colocou muito mais responsabilidade para os municípios. É mais difícil, os prefeitos reclamam mais, é mais difícil para você gerenciar uma prefeitura hoje do que era no passado. Mas, para o caso que nos interessa aqui nessa discussão, elas estão, acredito eu, elas estão muito mais preparadas do que estavam antes. Isso é um cenário bom, positivo. Sim. Olha, vamos pegar como exemplo que a região metropolitana de Curitiba, que é gerida pela Comec. Eu participei alguns dias atrás de uma reunião promovida pela Comec, onde participou a CEDU, sobre a reestruturação da Comec. Ela vai ter que ser reestruturada em função dessa nova lei do Estatuto da Metrópole. Porque ela não vai poder deliberar sozinha sobre as questões da região metropolitana de Curitiba. Ela vai ter que deliberar junto com a metrópole, com Curitiba, e junto com as cidades que compõem essa região. Né? Quer dizer, alguns órgãos e algumas cidades perdem a sua autonomia, né? E acabam tendo que discutir esses assuntos que são funções de interesse público comum com as cidades que compõem essa região metropolitana. Os planos de desenvolvimento urbano de cada cidade, eles vão ter que se alinhar de forma paralelo ao plano de desenvolvimento urbano integrado de toda a região. E muitas cidades, por exemplo, aqui na região metropolitana de Curitiba, o Clóvis me corrija se eu estiver errado, mas algumas cidades que hoje compõem, que são 29, elas vão deixar de ser cidades integradas à região metropolitana de Curitiba, porque elas não vão ter esse interesse, se elas não têm essa função pública de interesse comum com a metrópole, elas vão acabar deixando de ser cidades metropolitanas. Então, quer dizer, nós vamos ter, assim, algumas cidades provavelmente ao redor de Curitiba que vão deixar de ser metropolitanas. Que vão deixar de ser. Isso é um cenário positivo, eu acho, porque é uma certa depuração, não é só uma questão conceitual, né, mas é uma certa depuração mesmo. Então, para o órgão metropolitano, é interessante que os municípios que compõem essa gestão metropolitana sejam de fato metropolitanos. Então, você dá mais unidade, dá mais homogeneidade a esse processo. Isso é positivo também. É mais um avanço, eu acho, da legislação. Muito bom. Qual o trabalho do Estado nesse momento? O que o Estado está fazendo? Bom, ele começa inicialmente com esse... O Estado sempre teve uma proximidade com a região metropolitana, né? Uma proximidade, porque a coordenação da região metropolitana de Curitiba, a Comec, ela faz parte, ela integra a estrutura administrativa do Estado. Hoje ela é uma instituição que compõe a Secretaria de Planejamento.
Você tem também um apoio do governo do estado nas outras regiões, exatamente nas 4 que o deputado Guimarães nos colocou. Nessas você tem uma estrutura mínima, muito mínima, mas são pessoas, não são necessariamente instituições, mas são pessoas que a SEDU ou o próprio estado hoje tem condições de chegar e iniciar um processo de discussão do que é a região metropolitana lá. Então essa é uma função do estado que sempre aconteceu, né? Ela vai se adaptando a essas necessidades. Bom, a partir de agora, a função do estado passa a ser também no apoio à implantação do Estatuto da Cidade. Porque, como o deputado comentou, existe um risco de improbidade administrativa. Né? Para quem? Para os gestores do nível estadual, né? que tem esse compromisso de implementar as novas regiões metropolitanas ou reconstituir as atuais. Enfim, né? Isso cabe agora a esse processo de discussão, dizer quais são realmente. Deputado, a Comissão de Assuntos Metropolitanos tem quantos membros? Quantas pessoas fazem parte? 7 deputados, é isso? E está havendo o interesse desses 7 deputados em agilizar esse processo? Olha, eu vou ser sincero. A Comissão de Assuntos Metropolitanos, na legislatura anterior, era uma comissão que na legislatura anterior nós criamos praticamente 90% das regiões metropolitanas do estado do Paraná. Então, ela deliberou muito sobre isso, criação das regiões, inserir cidades dentro dessas regiões metropolitanas por todo o estado. Mas a partir do sancionamento dessa lei, essa comissão que eu presido ganhou um peso muito forte nas discussões aqui na Assembleia. Por quê? Porque nós estamos deliberando sobre a vida, hoje, de 6, 7 milhões de pessoas. Porque 80% das pessoas hoje vivem nas cidades. Aqui no Paraná, 54% delas dentro de regiões metropolitanas. Então é uma responsabilidade muito grande da comissão. Então tem sido, sim, o interesse. Hoje, a comissão ela passou a ter mais interesses dos deputados. E nós temos, a comissão ela tem um trabalho aqui de dialogar com os órgãos competentes, como a SEDU, a Comec, o IPARDES, para que a gente possa chegar num denominador comum, que é propor um projeto de lei que faça a regulamentação aqui no Paraná desta nova lei, o Estatuto da Metrópole, visando a nossa realidade. Como que nós vamos fazer a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado? Vai ter que ser votado aqui na Assembleia. Como que nós vamos fazer a governança corporativa interfederativa dessas regiões? Até o final do ano, né? Nós vamos ter que votar aqui na Assembleia, até o final do ano de 2017. Então, nós vamos deliberar sobre um assunto que vai interferir na vida de milhões de pessoas. Então, nós estamos nessa discussão com os órgãos que são responsáveis, como a Comec, como citei aqui, a SEDU, o IPARDES, para que a gente chegue, o Ministério Público também, para que a gente chegue num modelo de gestão que seja o melhor possível para as nossas regiões metropolitanas. Essas reuniões que o senhor fez no interior do estado, e aqui em Curitiba mesmo, houve uma participação efetiva dos prefeitos? Houve e teve embates, muito acirrados, né? Tivemos discussões acirradas, porque quando nós propomos os fóruns, chegou a informação que nós iríamos destituir as regiões metropolitanas, e não era essa a intenção. Nós fomos lá simplesmente informar, orientar, fizemos um canal direto com a comissão dessas regiões, dessas cidades, para que a gente pudesse dialogar, conversar, mas a comissão simplesmente ela executou os fóruns para levar informação, orientação, mas os técnicos da SEDU foram muito técnicos, eles sempre vão pelo lado técnico, e que não vai, às vezes, de encontro à questão política das regiões, né? Então, nós tivemos um embate em função disso, que a parte política não casou com a parte técnica. Você sentiu isso, Clóvis? Eu não tive essa aproximação com os prefeitos ainda. Né? Então, mas qual é a tua opinião a respeito? Eu concordo com o deputado. É isso, tradicionalmente é isso. Me parece que existe uma certa
certo glamour, né, na definição de região metropolitana, o que é uma coisa, chega a ser estranho até, né, paradoxal, porque região metropolitana, ela tem o lado assim da cidade grande, é onde concentra a dinâmica econômica, a dinâmica cultural do estado e do país, não há dúvida, né, que o próprio vídeo mostrou as maiores regiões metropolitanas do país, você pega Rio e São Paulo, coincidentemente, são as que concentram riqueza, são as que concentram cultura, as decisões políticas. Brasília poderia ser colocado também como com características metropolitanas. Então existe essa glamorização mesmo, eu diria, da região metropolitana. Mas, por outro lado, a região metropolitana é problema também. Isso são indicativos de que são problemas. Se você pegar os indicadores principais, por exemplo, de segurança, eles vão ficar mais evidentes justamente nas regiões metropolitanas. E quais são os órgãos que estão envolvidos nessa questão toda? Da parte do Estado, se diz da parte do Estado, da parte né? do Estado. O órgão que tem o perfil mais adequado e que legalmente se entende como aquele que deveria puxar o processo da definição, da implantação do Estatuto da Metrópole é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Uhum. É ali que você tem esse processo é onde você já tem tradição em discutir as questões urbanas. Não só do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista mais pragmático mesmo, né? Isso é na SEDU. E a SEDU também já tem um histórico de produção de pareceres, na maioria contrários, à criação das novas regiões metropolitanas. Então é um processo já conhecido dentro da SEDU. Certo. Agora, claro, você vai contar com outros órgãos, não tem como fugir disso. Sim, o IPUC é um, né? O IPUC no caso de Curitiba. No caso de Curitiba. Né, representado como uma instituição a mais da Prefeitura Municipal de Curitiba. Certo. Né? Então, você terá outros órgãos do Estado que farão parte desse debate. Por exemplo, os órgãos relacionados à questão de transporte são fundamentais. Os órgãos relacionados à questão de saneamento e meio ambiente são fundamentais. Lixo. As concessionárias, lixo, que são problemas sabidamente metropolitanos e que vão aparecer e vão dar um pouco o tom na discussão das novas regiões metropolitanas. Clóvis, dentro desse processo, você acha que, por exemplo, nós vamos ter uma educação melhor, assim, em termos de como cuidar do nosso lixo ou cuidar do nosso transporte, do nosso saneamento? Você acha que vamos ter assim uma... Eu acho que indiretamente, pode ser, mas muito distante, porque essas são questões mais relacionadas à administração municipal. Certo. Está mais afeito, porque, veja, mesmo você compondo uma região metropolitana, o município existe. Houve tentativas no passado de se criar o chamado quarto poder, que seriam outras unidades, mas são discussões já passadas, não há ambiente político para isso. Então, os municípios persistem. A Constituição, ela favorece, inclusive, essa autonomia municipal. Uhum. Então, essas questões específicas que você citou, elas são muito mais pautadas pela política municipal. Isso não muda. O que vai interessar a região metropolitana são as funções públicas de interesse comum, que é uma palavra talvez pouco usual, né? Mas significa o quê? São as funções mesmo, basicamente aquilo que eu uso. Eu, como morador metropolitano, eu moro num lugar e uso em outro município. Essa relação de morar num lugar e usar uma determinada serviço em outro lugar, em outro município, é que constitui as funções públicas de interesse comum. Isso sim é fundamental para o desenho metropolitano. Uhum. O caso do lixo, que a gente tem isso nas outras regiões metropolitanas, isso é fatal, mas no caso de Curitiba isso é bem evidente, né? Que você tem uma coleta do lixo numa cidade e você tem a disposição final em outra. A água que você consome em Curitiba não é produzida em Curitiba, isso todo mundo sabe. A questão industrial também, né? Nós temos o lado mais decisório de algumas empresas pode estar em Curitiba, pode estar até em São Paulo, mas a planta industrial pode não necessariamente estar em Curitiba. Ela tem o escritório aqui ou em São Paulo, mas a planta industrial pode acontecer em Araucária, por exemplo. Hoje já existe uma difusão maior dessa ocupação industrial, mas eu estou citando Araucária como o município verdadeiramente industrial da região metropolitana de Curitiba. Esse cenário acontece nas outras regiões metropolitanas de modo geral. E isso é o que a gente chama de função pública de interesse comum. Eu queria uma opinião de vocês dois a respeito do texto do Estatuto.
se ele é adequado, se faltou alguma coisa, na opinião de vocês, teria que ser algo um pouco mais voltado para cada região? Como é que vocês analisam o texto desse estatuto? Olha, o nosso país ele tem um atraso no que diz respeito a planejamento urbano, desenvolvimento urbano, de 40 anos se comparado a países desenvolvidos. Nós tivemos uma evolução durante esse tempo, veio o Estatuto das Cidades, depois veio o Estatuto da Mobilidade, Lei de Mobilidades, e agora nós chegamos ao Estatuto da Metrópole, que levou anos para ser construído. Talvez exista falha, sim, dentro dessa lei, mas o fato é que ela, depois de muitos anos, é o melhor documento que nós temos para construir um planejamento das nossas cidades, das nossas regiões, e que isso possa significar um grande avanço, não só no nosso estado, mas no nosso país. Então, é uma lei importantíssima. Pode existir falhas sim nela, mas ela precisa ser aplicada, porque ela vai dar o direcionamento daqui para frente de todo o nosso planejamento, desenvolvimento de forma sustentável. E isso é importante, porque, como eu disse, e o início aqui mostrou aquele vídeo que 80% das pessoas moram em cidades. No Brasil, quase a metade em regiões metropolitanas. Então, precisamos ter um norte, né, para fazer com que essas pessoas, essas regiões, essas manchas urbanas, elas tenham um planejamento de um desenvolvimento e uma gestão disso tudo adequada. Então, a lei, apesar de falhas que deve existir, ela é importantíssima e é o que nós temos de melhor hoje. E na tua opinião, Clóvis? A grande crítica que você fazia à legislação anterior, da década de 70, era que você tinha uma legislação federal pensada em nível federal e que era homogeneizada para todos os espaços, todos os estados e municípios da região do Brasil. Então você teve a região metropolitana de Belém, por exemplo, e a região metropolitana de Porto Alegre, criada sob a mesma lei. E os órgãos que geriram esses espaços foram pensados também de forma homogênea. Há alguma diferença, mas eles foram pensados de forma homogênea. Isso recebeu muita crítica. A legislação que você tem hoje, ela é uma lei federal, mas, ao mesmo tempo, ela agora nos força a encontrar soluções regionais, não são nem mais soluções estaduais. Eu posso ter um desenho para a região metropolitana de Londrina, um desenho de gestão, que será diferente do modelo de gestão de Maringá. Isso depende dos municípios que comporão essas regiões metropolitanas. Isso é um avanço. Os municípios vão ter que fazer a gestão compartilhada. Exatamente. Disso, né? Então, essa que é a parte interessante. E outra, a sociedade civil organizada vai ter também poder de decisão, vai ter participação da sociedade. Então, é importante, eu acho que é um ganho muito grande que a lei traz. É tudo muito difícil, mas ao mesmo tempo é algo como se nos estivesse forçando a tomar alguma decisão necessária. Isso é bom. Certo. Esse é o lado positivo da lei. Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa. Chegamos ao final do nosso programa, conversamos com o deputado estadual Alexandre Guimarães, do PSD, e com o técnico de IPARDES, Clóvis Ultramari. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.